Bom, a gente primeiramente agradece. Eu consulto vocês, a gente gostaria de gravar essa conversa para depois constar também nos anais, nos relatórios do processo dessa legislação. Tudo bem? Tudo bem, Marcos? Não, Tá? Então, fazendo aqui as honras da casa, se você pudesse se apresentar. Perfeito. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande a gente poder trocar alguma ideia a respeito de coisas que dizem respeito da nossa cidade. Sempre é gratificante. Sou economista, professor na UTF-PR, a minha área não é de geógrafo, então que a gente, como economista e doutor nessa área, a gente procura aí ajudar, colaborar, compartilhar com as informações, buscando sempre indicadores que possam trazer uma contribuição aqui para a nossa cidade. Bom, só enfatizar, o Marcos está na UTF-PR e eles criaram um núcleo de estudos, né, Marcos, sobre indicadores. O NUPEA, Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTF-PR, ele é muito voltado para indicadores nossos aqui, muito particulares. Acompanhamos o CAGED, fazemos o acompanhamento do grau da NUSI, né, no nível de ocupação da planta produtiva aqui da nossa cidade. Fazemos o acompanhamento da PEIC também aqui da nossa cidade, comprometimento de renda e endividamento, e também fazemos o acompanhamento da inflação da cesta básica aqui para a nossa cidade. Então, esses são dados dessa natureza que a gente tem acompanhado. E só também posicionando vocês, né, a gente está no processo, só apresentar a Maria Eunice Garcia, que é geógrafa também, e ela que está coordenando o projeto da lei do perímetro urbano. Na verdade, é uma lei mais ampla que vai definir vários perímetros, né, do distrito sede, distritos rurais e assim por diante. Então, é nisso. E a gente, então, está no processo de elaboração do plano diretor. A lei geral foi aprovada e promulgada em janeiro desse ano, e a própria lei geral estabeleceu até um prazo de 1 ano para a prefeitura apresentar 4 projetos de lei, né, urbanísticas, que são de perímetro, o de uso e ocupação, o de parcelamento e o de sistema viário. E até julho do ano que vem, nós temos que entregar código de obras, código de posturas, código ambiental e a lei do patrimônio histórico e cultural. Então, essa é a maratona que a gente está vivendo. Paralelo a isso, nós temos em andamento, vocês devem saber, o processo do PDUI, Plano Diretor Unificado da região, né? Dentro do processo de estruturação da região metropolitana de Londrina. Esse trabalho é coordenado pela Paraná Cidade, com um apoio técnico da Urbitec, do Gustavo Taniguchi. Então, esse processo está se concluindo, então é uma outra camada aqui. E nós concluímos no ano passado o plano, como é que chama? Londrina 2040. Foi contratada uma consultoria, que é a Macroplan. Isso. Macroplan. Então, foi feito todo o processo de desenvolvimento do master plan da cidade, focalizando o horizonte de 2040. E aí, no cruzamento desses estudos, é que a gente, para elaborar o plano diretor, e principalmente a lei do perímetro, um dos grandes indicadores é o crescimento populacional. Crescimento populacional e a avaliação de vazios urbanos. E nós usamos no nosso trabalho como referência
nós usamos os dados do IPARDES, que são, por sua vez, baseados no IBGE, nas projeções da ONU, e também o plano de mobilidade, que é outro que cruzou aí, que foi feito de 2018 a 2020. Londrina contratou a empresa Logit. Foi feito um grande trabalho. Na verdade, nós tivemos quase um censo aqui em Londrina, feito em 2018, 2019, com 28 mil entrevistas domiciliares. Então, é uma outra, são camadas se depositando aí. E aí, quando nós apresentamos o estudo do plano da lei do perímetro e os indicadores demográficos, muita gente contestou. Muita gente contestou ou duvidou ou colocou em dúvida, né? Enfim, é aquela dificuldade de aceitar a ideia de que nós não vamos continuar crescendo como sempre, né? Londrina nasceu lá nos anos 30 com uma projeção de ser uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Em 1950 já tinha 70 mil, e nós acostumamos nessa boa vida. Na época, a cidade trouxe o Prestes Maia para cá, tivemos uma das primeiras leis, a primeira lei de zoneamento e parcelamento do solo foi feita aqui em 1951, né, pelo Prestes Maia. Graças a essa lei, a gente conseguiu proteger os fundos de vale, né, uma margem de 30 metros ao longo de... E nós temos 5 bacias hidrográficas que atravessam a cidade, que, aliás, é um dos desenhos aqui, ó, esse Central Parques Lineares de Londrina, vocês podem ver ali. Enfim, e a cidade foi crescendo até os anos 70, a população dobrava a cada 10 anos. Depois de 1970, a cidade demorou, aí entramos em total decadência, brincadeira, que a cidade demorou até o ano 2000 para dobrar de novo, né? E a partir daí, quer dizer, a gente percebe que a curva de crescimento vem diminuindo e tudo mais. Mas quando a gente fala que Londrina e o Brasil e o Paraná vai parar de crescer em 2040, mais ou menos, isso causa muita reação. Então, é a partir disso que a gente achou interessante, e no caso, o Rambalducci, esse núcleo aqui da UTFPR, vem participou ativamente do Master Plan, né, Marcos? E a gente achou interessante, então, fazer essa troca de experiências, né? Aqui do pessoal do IPARDES, Júlio, desculpa, se você puder rapidamente apresentar de novo aqui para os meus colegas. O Júlio você conhece, né? Conheço, já. O Júlio é uma instituição, né, Júlio? Primeiro, é um prazer conversar com todos, né, professor Marcos, né? Sempre fui um assíduo leitor da sua coluna, professor Marcos. Muito bom. Obrigado. Né? Aqui estamos com os pesquisadores do IPARDES da área, Dr. Leonildo, Dr. Paulo Delgado. Essa equipe se dedica muito a questões sociais e agora também a questões demográficas, né? E a nossa residente técnica, a doutora Jéssica, aqui que está acompanhando com a gente, né? Então é um prazer conversar com todos. Tadeu, na verdade, todas essas questões que colocam que há uma dinâmica populacional que, digamos assim, que não se espera, principalmente para os municípios maiores, não é uma colocação apenas de Londrina. Nós, recorrentemente, nós atendemos, já recebemos prefeito nesse sentido, né? Que colocam, nossa, mas vocês estão projetando uma dinâmica populacional
que, na verdade, eu não vejo na minha cidade, né? Como é que nós temos essa expansão urbana, né? Aí em Londrina, por exemplo, a região... Professor Marcos, eu me mudei de Londrina há muito tempo, certo? Aquela região da Madre Leônia Milito, aquilo ali na minha época era um grande banhado do Parque Guanabara. Certo? Aquela expansão dos condomínios de luxo na região da região do Catuaí Shopping praticamente não existia. Então, eu, quando visito Londrina muito esporadicamente, eu me surpreendo com essa expansão urbana, né? E também faço, poxa vida, mas a dinâmica populacional me parece que não condiz com esse dinamismo da área urbana, né? Uma das questões que pode ser explicada por isso é porque a expansão urbana não é ditada unicamente pelo crescimento demográfico, né? Nós temos um processo em que as famílias estão menores, né? Nós temos um crescimento do unipessoal, né? Nos domicílios, e que isso leva ao aumento do número de domicílios. E muito provavelmente, algo que eu percebo, não é nada científico que eu vou dizer, né? Mas a gente percebe também algum esvaziamento do centro da cidade concomitante ao crescimento, por exemplo, dessas áreas nobres, né, que nós citamos anteriormente. Então, o que eu quero dizer é que a dinâmica populacional não é o único determinante da expansão urbana, né? O Londrina é um município grande, distritos, Irerê, Paiquerê, Guaravelha, etc. E tal, que muito provavelmente, nossa projeção não contempla isso, que muito provavelmente há um processo migratório interno no município, onde as pessoas saem desses distritos para a área urbana de Londrina, né? Então, são vários determinantes que ditam essa expansão urbana. No que diz respeito especificamente à projeção de parques, nós utilizamos um método bastante conhecido entre os demógrafos, que é o método de coortes, né? A gente, até conversando depois, os nossos colegas aqui podem explicar melhor, mas nós trabalhamos por estratos, né? Por estratos da população. Por exemplo, eu sou nascido em 1970, né? Então a gente pega um conjunto dessas pessoas nascidas nesse ano e a gente evolui, né? A partir de dados referentes à fecundidade, migração, todos aqueles componentes demográficos, nós imputamos nesse coorte, nesse extrato demográfico, e vamos evoluindo ao longo do tempo. Chega até um momento, por exemplo, os nascidos em 1970, eu componho um grupo de nascido em Londrina em 1970 que migrou. Então eu saí desse grupo, né? Provavelmente por volta, eu espero que isso não ocorra, mas por exemplo, em 2070, espero que não ocorra, talvez pessoas desse grupo, nascidas em Londrina em 1970, não tenham mais ninguém. Em 2070, por exemplo. Então, somente para dar uma explicação muito breve sobre o nosso processo de projeção demográfica, que tem muito conhecimento aplicado, tem muito método, né, professor Marcos, aplicado a isso, né? E nós temos outros indicadores à parte que corroboram esse movimento demográfico projetado para Londrina. Talvez o pessoal da demografia possa me corrigir depois futuramente, né? Mas eu diria que a margem de erro da nossa projeção é menor nos municípios maiores. Ele é mais dificultoso nos municípios menores. Então, eu diria que a gente tem provavelmente uma menor margem de erro em Londrina. Mas sempre lembrando que essa dinâmica demográfica, né, ela causa surpresas, né? Por exemplo, quando nós projetamos aqui de parques, a gente para o conjunto do estado do Paraná, as projeções que nós tínhamos nos anos 70, né, Paulo, eram totalmente diversas daquilo que se observou um pouco mais para frente nos anos da Copel, né? Não foi nem de parques, foi da Copel. A Copel projetava nos anos 70 um crescimento populacional significativo que não contemplava, por exemplo, a forte migração do centro-sul do Brasil para a região do Cerrado, quer dizer, da região sul para a região do Cerrado brasileiro, certo? E isso se materializou nos anos 80, né, Paulo? Então, assim, naquele momento, a Copel errou muito a projeção feita nos anos 70.
Eu diria que as projeções que nós fazemos aqui no IPARS, realizamos aqui no IPARS para os municípios maiores, isso inclui Londrina, ela teria provavelmente a menor margem de erro pela própria consolidação demográfica que esses municípios maiores passam e também pelo próprio processo de consolidação demográfica que o estado do Paraná vem atravessando. O nosso saldo migratório ele está muito próximo da estabilidade. O número de pessoas que saem do Paraná é praticamente igual ao número de pessoas que entram. Né? Então, até brincando com o professor Tadeu, né? Aqui na região sul isso é muito presente, mas, por exemplo, Santa Catarina é o único estado que tem ingresso muito maior que as saídas. Né? Até o Tadeu estava brincando também com as praias que Santa Catarina tem, isso é esperado. Né? Então, assim, mas no caso do estado do Paraná, nós temos esse processo de consolidação. Certo? Professor Marcos, o que eu quero dizer é que a gente teve até uma contratação de consultoria para isso. Nós temos um divisor de águas para a revisão dessas nossas projeções demográficas, que são os resultados do censo de 2022. Né? Mas o que eu diria é que a gente, no caso do município de Londrina, Curitiba, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu já é um caso mais difícil, município de fronteira, mas esses grandes municípios paranaenses, a gente tem provavelmente uma menor margem de erro na projeção. E temos muito método consagrado aplicado à nossa projeção. Eu não sei se os técnicos do IPARS gostariam de fazer algumas colocações. A gente tem uma apresentação, não sei se é de interesse. Eu acho que sim, se puder apresentar, a gente agradece. Então, a gente vai detalhar um pouco como que nós realizamos nossas projeções aqui. Eu vou passar a tela. Essa projeção populacional que o IPARS disponibiliza para os municípios, vocês já têm acesso a ela, já conhecem, né? Então, essa coisa explicar por que ela houve essa revisão em 2018. Então, nós tínhamos uma outra projeção feita em 2016, depois fizemos uma em 2017, e a de 2018 é a última versão que nós temos disponível, porque o IBGE ele não realiza a projeção para os municípios, ele só realiza a população estimada ano a ano para atender o Tribunal de Contas da União, para questões de distribuição do FPE. E nós sempre tivemos uma demanda muito grande aqui por informações desagregadas para, principalmente, idade. Né? A gente faz por sexo, faz por idade, mas a demanda sempre é maior por idade, principalmente por conta da política pública de educação e também a de saúde. E por que nós realizamos essa revisão em 2018? Porque o IPARDES, ele participa do Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE. Então, no ano de 2018, o IBGE fez essa revisão. Essa revisão, ela alterou alguns parâmetros da revisão anterior, principalmente nas questões de natalidade. Os parâmetros de migração se mantiveram constantes, porque foi observado que não houve alteração. Os parâmetros de mortalidade também se mantiveram constantes, porque não foi notada mudanças, mas de natalidade precisou ter um ajuste. Então, quando houve o ajuste da projeção realizada pelo IBGE para o Brasil e para as unidades da federação, a gente fez a nossa revisão para o estado do Paraná, os municípios paranaenses. Então, a gente participa do CISPEP e a gente participa em duas etapas. Do conjunto dos dados que compõem o CISPEP e também participamos dos 5 estados que são o comitê gestor do CISPEP junto com o IBGE. E existem algumas maneiras de nós realizarmos as projeções populacionais. Existem alguns métodos que são mais métodos matemáticos e outros métodos que são métodos demográficos. Um exemplo de método matemático bastante utilizado é o método AIBI. E nós aqui no IPARS, a gente chegou a testar o método AIBI antes de adotarmos o método do Chess. Então, entre os métodos demográficos, 2 que são bastante consagrados é o método da relação de coortes, que também é conhecido como método do Chess, que é o que nós utilizamos. E existe um outro método bastante conhecido, que é o método das componentes. Por que nós não utilizamos os métodos das componentes? Porque para ter informações que deem conta de todas o que é necessário como insumo para as componentes, nós não conseguimos todas essas informações no nível municipal.
Então, nós teríamos muitas lacunas, muitas janelas de informação no nível municipal, porque a gente precisa de grandes números. Então, quando a gente vai trabalhar com municípios, a maioria dos municípios paranaenses são pequenos, então alguns eventos são rarefeitos. Você, por exemplo, tem casos em que a migração não existe, ou existe casos em que a mortalidade de determinadas faixas etárias não ocorre em determinados anos. Então, isso geraria defeitos no modelo. Então, quando a gente trabalha com Estado, isso já se dilui. Então, para o Estado, o método das componentes ele pode ser utilizado, então ele se torna um pouco mais aplicável. Como a aplicabilidade do método das componentes para municípios é difícil, principalmente em municípios menores, a gente utiliza o método da relação de coortes, que, de alguma forma, os dois estão interligados, porque o método das componentes vai considerar as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e as taxas de migração. Esses três componentes juntos, eles dão um crescimento, né? Um crescimento observado. O método da relação de coortes, de forma indireta, ele chega nesse mesmo crescimento. Ele só não faz a questão detalhada, específica para cada uma dessas componentes. Mas ele pega o conjunto e aplica o comportamento do conjunto nessas coortes. Então, o que são as coortes? É esse movimento que o Júlio estava explicando anteriormente. Você tem habilidades em determinados anos, essas habilidades vão avançando até desaparecer e até surgir uma nova habilidade e começar a compor o movimento. E basicamente o método tenta fazer é acompanhar o movimento dessas coortes ano a ano ao longo do tempo. Então, para fazer uma projeção populacional, o nosso primeiro critério é escolher a metodologia que vai ser utilizada. Então, temos as metodologias matemáticas e as metodologias demográficas. A nossa é uma metodologia demográfica. Então, a gente não usa componentes por falta de insumos e usamos a relação de coortes, porque se adapta àquilo que nós temos disponível de informação para todos os municípios do Paraná. E o segundo critério, a partir do momento que você adota a metodologia que será utilizada, é definir qual será a sua área maior e qual será a sua área menor. Essas duas informações são necessárias. E isso, ele varia, a área maior ela varia em termos da perspectiva que será adotada a projeção. Por exemplo, quando a ONU faz a projeção mundial, e até essa semana aí foi colocado que o mundo atingiu 8 bilhões de pessoas, então a área maior da projeção da ONU é o mundo. E a área menor da projeção da ONU são os países, porque essas duas informações têm que casar. No final, elas têm que estar compatíveis. Então, a soma dos países tem que chegar na mesma movimento que a projeção do mundo está colocada. A apresentação está passando aí para vocês, correto? Uhum. Sim. Vocês podem confirmar? Sim. Sim. Ah, sim, então tá ok. Então vou continuar. Então, quando o IBGE faz a projeção do Brasil, o Brasil é a área maior. E as unidades da federação, os estados, são as áreas menores. Então, a projeção que o IBGE faz para o Brasil, o movimento individual das unidades da federação terá que coincidir com o maior. Quando nós vamos para os municípios aqui do Paraná, a gente utiliza a nossa área maior passa a ser o estado e a nossa área menor são os municípios. E aí, então, você tem que ter um movimento em que a soma dos 399 municípios, o comportamento dos 399 municípios, chegue ao mesmo comportamento do estado do Paraná. Então, são basicamente esses dois critérios que nós tentamos fazer. Entrando na metodologia, então, do Chesney. O do Chesney são 3 passos, e esses 3 passos eles ocorrem 2 vezes. Tá? Primeiro, a gente faz a projeção, no nosso caso, a gente fez para o sexo e seguridade, né? De 5 até 79 anos. Então, a gente pega esse grupo de população e projeta como ele estará, primeiramente, no momento posterior aos nossos dados. E quais são os dados que a gente utiliza? Vou voltar no slide anterior, que eu acho que eu não falei. Então, a nossa área aqui maior foi o Paraná, e para a gente fazer a projeção, os nossos dados foram o censo de 2000 e o censo de 2010. Então, como que o Paraná estava no censo de 2000 e no censo de 2010?
Aliado a isso, a gente usou as projeções do IBGE até 2060. Projeções são essas, são aquelas da revisão de 2018 que eu falei anteriormente. Então, o IBGE já tinha colocado um movimento para o estado do Paraná até 2060, então nós utilizamos os dados de 2010 e as projeções. Para os municípios a gente utiliza os dados do Censo Demográfico de 2000 e do Censo Demográfico de 2010, para fazer a projeção da área menor para casar com a área maior, que são as projeções de 2060. Então, dentro de cada município, a gente vai ter que fazer o primeiro passo, é projetar o primeiro período pós-censo, né, que é um período quinquenal, a gente trabalha com projeções quinquenais. Então, você faz a projeção da população de 5 a 79 anos. Depois de ter feito essa projeção de 5 a 79 anos, a gente faz a projeção da que a gente chama de idade aberta, e aí é um critério que a gente pode selecionar, ele não é definido e quero, né? Por exemplo, a gente definiu que a nossa idade aberta seria de 80 anos e mais, mas poderia ter 90 anos e mais, 75 anos e mais, 100 anos e mais, e independente. A questão é que ela tem um cálculo diferente do cálculo do primeiro grupo, que é o grupo de 5 a 79 anos. E por fim, a gente faz o cálculo da projeção da entrada na população, que é a população de 0 a 4. Então, como a gente faz unidades quinquenais, a gente faz essa entrada do 0, 1, 2, 3, 4 anos, para fechar o primeiro grupo quinquenal. Feita essas 3 etapas, que é o período posterior ao censo, a gente tem que fazer a chamada as taxas de crescimento, que a gente vai observar, e também a condição de retorno. A condição de retorno é justamente a distribuição daquela população que não se enquadrou, né, dentro da soma da área maior. Geralmente, a condição de retorno ela é absolutamente residual. É caso, assim, nas casas das dezenas. Então, a condição de retorno é um ajuste que a gente faz na casa decimal. Então, ela não é algo que influencia de forma muito severa a projeção. Então, eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção, não vou me detalhar muito aqui por causa do tempo, mas é o seguinte, então, essa é a forma do cálculo que a gente utiliza para fazer a projeção de 5 a 79 anos, né? Como que a gente coloca os tempos, né? O T10, o tempo inicial, o tempo final e o tempo posterior, como que ele é calculado, e aí um exemplo, claro, como ele é feito a partir dos exemplos que a gente selecionou, Paraná, né, e Curitiba, para fazer esse grande grupo, como que seria feito, como seria a operacionalização dele. Na sequência, a gente mostra como é feito isso para a população de idade aberta, né, como que é o passo da população de idade aberta, a gente tem o tempo inicial, o tempo final e o tempo posterior, como foi feito o cálculo. A gente trouxe um exemplo aqui justamente de Londrina, né, Paraná e Londrina, para mostrar como é operacionalizado o cálculo. Depois que a gente faz o cálculo da entrada, que é a metodologia do 0 a 4 anos, como é feito isso, né, como que a gente calcula. Então, o primeiro passo é prestar atenção na população de mulheres de idade fértil, porque é a partir dessa quantidade de mulheres de idade fértil que a gente consegue definir a taxa de fecundidade. Então, é o mesmo pensamento, a gente tem o T, né, a população do momento, mais o que vai ser projetado para a frente. Feito esses 3 passos, a gente retorna e aí a gente vai projetar. Então, a gente volta a calcular de novo, uma outra fórmula, a população de 5 a 79 anos, para jogar para frente a partir da taxa de crescimento que foi observada. E essa taxa de crescimento ela vai contemplar uma taxa de sobrevivência e uma taxa de probabilidade de morte que está implícita, né, taxa de crescimento. Então, aí que a coorte vai vendo quantas dessas pessoas sobreviveram e quantas morreram. E aí a coorte vai se comportando ao longo do tempo até o limite que nós definimos. No nosso caso, a gente fez até 2040. Isso então para a população de 5 a 79 anos. E depois para a população, o mesmo raciocínio para a população de 80 e mais, a população em idade aberta. Basicamente, essa é a metodologia, esses são os passos que são necessários. Então você escolhe o método, e todos os métodos têm área maior e área menor. Para quem for trabalhar com a IBI, tem uma área maior e uma área menor. Se nós vamos trabalhar com componentes, uma área maior e uma área menor. Se nós vamos trabalhar com relação de cores,
é o mesmo raciocínio. Então, a metodologia ela varia em torno da informação que nós temos disponível. Se nós temos menos informações, a gente usa a IBI. Se temos um pouco mais, elas são de Word. Se nós temos todas as informações completas, a gente pode se dar ao luxo de usar o método das componentes que nós reconhecemos. O método das componentes é o melhor, porém, ele precisa de uma quantidade grande de insumos. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou passar para um outro arquivo agora para mostrar alguns resultados para você. Eu vou tentar alterar aqui a tela. Vocês têm alguma pergunta? O Paulo está perguntando se vocês têm alguma pergunta até aqui. Eu tenho, mas posterior. Tá, então eu vou tentar. Professor Marcos, Oi. eu agradeço que eu não sou demógrafo, porque você viu que é uma coisa de louco, né? Pois depois eu quero fazer algumas colocações, que evidentemente que eu também não sou demógrafo, e aquilo que foi colocado foi muito bem colocado, que depende primeiro do método que você está utilizando e dos dados que você tem, certo? Fundamentalmente isso. Agora, eu vejo alguns pontos de convergência muito grandes. A primeira é que nós temos a mesma conclusão: 2030 terá mais habitantes que 2020 e 2040 terá mais habitantes que 2030. Então esse é o primeiro ponto de convergência. O segundo ponto de convergência: a taxa de crescimento demográfico, ela é uma razão entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade somada ao saldo migratório. Com esses dois dados aqui, é uma questão de discutir qual é a formatação que você vai fazer, mas certamente a maneira com que você vai fazer essas projeções e obter esta razão e aplicar a formulazinha. Eu, por exemplo, não tenho muito as datas, uma extensão grande de dados, né? Eu estou trabalhando com os dados de natalidade e mortalidade de 5 anos, que eram mais os relevantes para mim, e aqueles que eu tinha acesso, né? De Londrina, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. A partir daí, né, a gente pede a equação desta curva e integra ela para achar a integral primitiva, joga ela para frente para ver a integral definida e você tem a variação da tua taxa de natalidade. Faz a mesma coisa para a taxa de mortalidade e depois a gente tem que fazer uma magicazinha para saber qual é a taxa de migração de Londrina. Aí eu conto para vocês como que eu fiz essa informação. E a partir daí a gente vai trocando alguma ideia para ver se realmente existe alguma parametrização um pouco melhor. Porque eu vejo que quando a gente olha para o Paraná, é uma conta de chegada, 399 municípios nós vamos ter que chegar. Mas quando a gente estratifica a cidade, eu tenho que entender o comportamento dessa cidade. E aí eu queria ver exatamente como que vocês fizeram para chegar à taxa de imigração. Eu usei uma forma de achar a taxa de imigração a partir da minha taxa de nascimento e da minha taxa de óbitos. Então, talvez, se a gente aperfeiçoasse essa leitura, obviamente, eu sem essa competência toda dos geógrafos que estão fazendo uma análise muito mais aprofundada, mas o número grande, me parece que a gente poderia discuti-lo. Agora vai aparecer a população londrina. Tá, aparece um Excel para vocês com o nome população londrina? Sim. Tá, eu só vou fazer um esclarecimento em relação à taxa de imigração. A taxa de imigração ela é calculada no método das componentes. O método do Sher, assim, ele mede a taxa de imigração, ela está diluída, ela está implícita na taxa de crescimento da população total e da população por grupo etário quinquenal. Porque o método do Sher, ele considera essa forma de cálculo para a população da área menor. Posso fazer um adendo aqui nesta observação sua? Se não atrapalhar a tua apresentação, eu queria fazer só um adendo aqui.
Certo? Pode falar. Na verdade, como eu, por exemplo, entendo a taxa de migração, como eu tenho os dados de 2015 a 2019 da taxa de nascimentos e da taxa de óbito, e nós temos o censo de 2010, que traz a quantidade de habitantes, e eu tenho a projeção do IBGE para 2021, eu posso fazer uma equação, que evidentemente vai dar uma equação equivocada no sentido é uma equação da reta, portanto vai dar proporcionalidade da evolução da população ano a ano. Mas como eu vou fazer uma média, como eu vou trabalhar numa média, e estou trabalhando com 5 dos 10 números que eu tenho, o que eu faço? Eu subtraio do meu crescimento, da minha projeção de crescimento anual da minha população, eu retiro a minha taxa de crescimento natural, a minha taxa de crescimento vegetativo. Portanto, eu passo a ter aí em todos os anos qual foi a variante migratória para a cidade de Londrina. Como a variante migratória da cidade de Londrina, eu estou partindo da premissa que ela está associada e é uma relação direta e proporcional ao número de habitantes, eu passo a ter um parâmetro 1,0 alguma coisa de multiplicador sobre a minha variação da população a partir do crescimento vegetativo. A partir daí eu passo a ter os dados. Então, só para, de novo, saber aonde que está a informação que mostra a taxa de migração de Londrina, porque Londrina, no cômputo geral, quando a gente olha o Paraná, o que acontece? Nós temos migração para Londrina positiva, posso ter migração negativa para Rolândia. No bojo geral, a conta é de chegada, vai dar tudo certo quando eu olho para o Paraná. Quando eu olho para Londrina, isso não pode ser verdade. Então, o que acontece? Eu percebo uma taxa de migração a partir desta informação, que ela entra em descompasso se eu colocar ela junto e falar, a minha taxa de imigração cresce a mesma taxa minha que é o meu crescimento vegetativo, por exemplo, se eu juntar, se eu anexar. É nesse sentido que eu ponho uma vírgula para a gente discutir. Tá, acho que a gente compreendeu. Assim, uma taxa de migração que ela é calculada pela diferença do crescimento vegetativo. Isso. Tá, não, ok, a gente entendeu o raciocínio. Eu vou apresentar aqui então para vocês agora esse gráfico da população londrina. Aqui tem a população do IBGE para a cidade estimada, né? E o IBGE faz a estimativa da população dos vários municípios a partir do método AIBI. Então, o IBGE usa o método das componentes para a União e para da Federação. Para a estimativa, eles aplicam a IBI, que é ano a ano. Na sequência, eu vou acrescentar aqui um segundo dado. Vou pedir para vocês repararem que a linha azul é a linha do IBGE. Eu vou acrescentar a população estimada pelo DataSUS. E o DataSUS, ele também se utiliza do método AIBI. Então, aqui está no mesmo período, para 2010 até 2021, a estimativa do DataSUS para a cidade. A gente pode ver que está bem sobreposta à população que o IBGE estima. E o DataSUS também lança a mão do método do AIBI. Agora, eu vou acrescentar mais uma informação em relação à população de Londrina. É uma projeção, e essa projeção não é a bipartes, é uma projeção que vai até 2030. Essa projeção também foi realizada no ano de 2018, igual a bipartes fez, só que ela foi feita pelo Ministério das Cidades. Hoje em dia o Ministério das Cidades não existe mais, mas quando ele estava funcionando, ele realizou essa projeção. Então, em 2018, segundo o Ministério das Cidades, a projeção da população de Londrina até o ano de 2030 foi feita também pelo método da relação de coortes. Eles usaram o método do Chesky para realizar essa projeção, que é essa linha cinza que apareceu agora aqui. Então, vocês podem notar que a linha cinza, ela continua bastante próxima à estimativa do IBGE e à estimativa do DataSUS. É uma projeção feita por método do Chesky. Agora, eu vou acrescentar a nossa projeção. Eu vou acrescentar a projeção do IPARD até o ano de 2040, para vocês notarem o comportamento, que será a linha amarela. Então, aí está, a linha amarela
também entendendo e acompanhando o mesmo movimento que o IBGE observou, o DataSUS estimou e o Ministério das Cidades projetou. Então, como o Ministério da Cidade usou do Chesney e o IPARTS também usou do Chesney, a gente fez uma comparação aqui da taxa de crescimento das duas projeções até o ano de 22. Tá? A gente fez aqui como que foi esse comportamento. Então, pelo o crescimento geométrico pela taxa do IPARTS, nesse período, para a Londrina, foi de 1% ao ano. E a do Ministério da Cidade foi de 0,98. Então, usamos o mesmo método. Então, são duas projeções que nós temos para a cidade, uma do Ministério da Cidade e outra do IPARTS. Vou adiante agora, dizendo que aquelas variáveis que a gente costuma observar para ver se aquilo que a gente foi pensado lá atrás, as condições que estavam dadas no momento da projeção, se elas se alteraram ou se elas se mantêm conforme as premissas que foram observadas lá atrás. E quais são as premissas que nós tínhamos lá atrás? Que, por exemplo, isso na revisão que o IBGE fez da federação. A premissa dela é que a fecundidade cairia, mortalidade aumentaria e migração continuaria constante. Dentro dessas três premissas, a gente então vai observar alguns dados. Primeiro, aqui a gente dá nascidos vivos em Londrina, de 2010 até 2021. De 2010 até 2015, Londrina teve um crescimento no número de nascidos vivos. E esse crescimento não se deu só na Londrina, esse crescimento se deu no Paraná e esse crescimento também se deu no Brasil. Foi um movimento que a gente percebeu, os demógrafos em série perceberam que foi o adiamento da primeira gestação da coorte de mulheres de 30 a 35 anos. Então, foi assim, foi um movimento basicamente cultural, podemos dizer assim, porque foi foi privilegiado a formação educacional, foi privilegiado o ingresso no mercado de trabalho em detrimento da gestação. E essa gestação provavelmente foi a primeira e última dessas mulheres. Então, isso aconteceu na época que os demógrafos falavam que foi um soluço que houve, né, na fecundidade no Brasil, com essa coorte. A partir de então, Londrina começa a ter a mesma tendência do Paraná e a mesma tendência do Brasil, que é a da redução do número de nascidos vivos. Então, hoje, em 2021, nascem menos crianças de Londrina do que nasciam em 2010. E com isso a gente vai para a taxa de fecundidade total. A linha que está em laranja, 2,1, é o que é convencionado na demografia como chamada taxa de reposição. Para que a população continue crescendo, é necessário que a taxa de fecundidade total esteja acima de 2,1. E nós observamos que a taxa de fecundidade total de Londrina, de 2011 até 2021, nessa década, ela sempre esteve abaixo da taxa de reposição, com tendência de queda, né, nos últimos anos. De 2015 para cá, ele apresenta uma tendência de redução da taxa de fecundidade total. E aí, como nós não temos a informação, por exemplo, de migração do município, essa é uma informação que só está colocada nos anos censitários, a gente procura captar isso em algumas outras variáveis. Então, que outras variáveis nos auxiliam a perceber se há um movimento diferente? A gente olha, por exemplo, para matrículas. E aqui a gente pegou matrículas da educação básica em azul e do ensino fundamental em laranja. E aqui está incluída a rede pública e a rede privada. Na privada, a educação básica, que inclui o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino médio, Londrina esteve no período de 2010 a 2020 praticamente constante, com em torno de 117 mil alunos na rede pública e privada, e houve uma pequena queda agora em 2021, provavelmente depois de abandono da Covid, majoritariamente no ensino médio. Né? O ensino médio ele retém, porque o ensino médio tem uma evasão muito grande e uma taxa de reprovação mais alta, então o ensino médio, as pessoas chegam lá e ficam até abandonar, então ele tem uma taxa de retenção maior. Já o ensino fundamental não, o ensino fundamental ele tem uma taxa de promoção bem mais elevada. As pessoas ingressam no ensino fundamental e geralmente são promovidas ao ensino médio.
E o que a gente percebe olhando toda a rede pública e privada de Londrina é que nesse período de 2010 a 2021, o ingresso de crianças na rede tem diminuído. Então, a pressão por novas vagas em Londrina tem sido reduzida em virtude da diminuição do ingresso de novos alunos. Só uma observação em relação a esse indicador, né? Como hoje você tem uma taxa de escolarização quase 100%, né? Você está crescendo, esse dado aí é praticamente um censo a ser citado, né? Uma boa informação que a gente dispõe. Porque, assim, se uma família é migrante, provavelmente teria que ter algum reflexo no ingresso no ensino, na rede de ensino, além da taxa de natalidade que está caindo. Se a taxa de natalidade está caindo e está havendo migração, poderia estar compensando uma pela outra. Mas a gente viu que a taxa de natalidade cai e o ingresso na rede de ensino também cai. Vamos a um outro elemento que poderia nos dar alguma sinalização sobre imigração e crescimento populacional. É empregos. E a gente vai trabalhar com empregos da RADS, porque nós não temos informação de emprego informal fora do censo para município. Você consegue ter essa informação na PNAD para o Estado. Então, a gente observa que de 2010 até 2014 houve um crescimento no número de empregos formais, e de 2014 até 2020, os dados disponíveis que a gente tem, houve uma queda. Então, houve uma inflexão no número de empregos na cidade de Londrina. Um outro dado que a gente trouxe aqui para observar foi o número de eleitores na cidade, né? O quanto está crescendo o número de eleitores. E o número de eleitores ele sempre tem uma pequena defasagem em relação à saída, porque a pessoa faz o título, transfere o título para a cidade, porém, aqueles que morrem, eles demoram um tempo a sair da base dos votos, então ele tem um certo delay. E aqui a gente observa, então, como foi o comportamento do número de eleitores na cidade de Londrina nesse período. Você pode ver que em 2014 houve uma queda. Estava em 352 mil em 2010, em 2014 houve uma queda. Por quê? Porque naquele período ali houve provavelmente a atualização, biometria, todas as questões de atualização da justiça eleitoral. Então houve uma redução do número de eleitores, porque foi limpado da base aqueles que não tiveram atualização cadastral, biométrica e tudo mais. De lá para cá, o número de eleitores ele vem crescendo, né? Então, a gente tem que considerar essa questão de eleitores falecidos que ainda não foram retirados da base. E é importante colocar, professor Marcos, que na verdade nós estamos falando de eleitores 16 anos ou mais de idade, né? E o extrato que vem apresentando os maiores decréscimos é justamente da entrada. Acho que a questão das matrículas do ensino fundamental ela é muito clara nesse sentido, né? Há uma queda, há um movimento que não é detectado pelo número de eleitores. Aí nós vamos então para os óbitos, né? Como que se comporta os óbitos, mortalidade geral, considerando todas as causas, né, no município de Londrina. E lá, desde 2010 até 2019, a tendência é uma tendência de aumento, né? Então, mais pessoas saindo da população. Como teve a Covid, né, o advento da Covid, então 2020, 2021, isso cresceu de forma bastante acelerada, né? Mas a gente considera que é algo fora da curva. Então, por isso, a gente traçou uma tendência ali, de 2010 até 2019, para imaginar como estaria, hipoteticamente, a mortalidade geral na cidade de Londrina, se não tivesse ocorrido o evento da Covid-19. Então, esse é outro dado para nós também, mostra aquilo que nós já estávamos imaginando como premissa lá atrás, o aumento da mortalidade. E esse aumento da mortalidade é em virtude do envelhecimento populacional, né? A população está ficando mais velha, menos pessoas ingressando, menos nascidos vivos, então isso que era esperado. E por último, a gente traz um outro dado aqui que a gente também acaba monitorando, que é serviço de atendimento de água, atendimento de esgoto e de energia elétrica. A gente percebe que de 2010 a 2020 existe um crescimento, e quando nós comparamos esse crescimento em números absolutos e confrontamos com o crescimento da população, que foi previsto nesse período, ele é bastante próximo, bastante similar.
Sendo que, por exemplo, ali a gente tem a linha em laranja, ela sai bem mais atrás, e lá em cima já quase alcança a linha azul e a linha em preto. Porque a linha em laranja ela é abastecimento de esgoto, saneamento básico, então saneamento básico. Os serviços públicos, ele é o que tem maior gap, que é maior gargalo, ele está sendo, ele demonstra o quanto tem sido suprido e diminuído esse atraso que tinha no atendimento em relação ao provimento de esgoto na cidade. Então, a linha azul é a linha da água e a linha preta é a de atendimento de unidades de energia elétrica. E todas essas informações são para unidades residenciais. Não estão incluídas em comércio, nem indústria, outros tipos de estabelecimentos, apenas unidades residenciais. E um dado interessante é que elas estão meio que convergindo no fim da série, né, Paulo? No fim da série, os dados estão, o que demonstra que cada vez a lacuna de atendimento que precisa ser feita de pessoas sem água, sem energia, sem tratamento, está se estreitando, está acabando, porque eles estão convergindo no mesmo patamar. Então, acho que são esses os dados que a gente traz para compartilhar com vocês, né? Porque a própria projeção em si, o comportamento da cidade, isso vocês já conheciam, então a gente só tentou mostrar como que nós chegamos naquele comportamento, qual foi a metodologia, qual foi a base de dados e quais são alguns elementos que a gente fica observando para verificar se aquele comportamento se sustenta ou se ele pode apresentar algum tipo de ruído. Ok. A leitura que a gente tem desses outros indicadores é que, de certa forma, eles estão corroborando as projeções que a gente tem, tanto a nossa como as demais que o Leonildo apresentou para vocês, né? Aparentemente, aquela dinâmica ela vem se confirmando ao longo do tempo. Eu tenho algumas ressalvas em relação a esses números, no seguinte sentido. A primeira situação é que, na minha análise, eu acho que seria muito interessante expurgar 2020 e 2021 em função da Covid, para que a gente tenha este número melhor. Aí, se a gente expurgasse, só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui a base de natalidade e mortalidade dos 5 cartórios aqui de Londrina. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que você diz que a mortalidade está aumentando. Nós temos, para a gente ter uma ideia, 2015 foram 8.495 nascimentos e 3.107 óbitos. Eu vou direto para 2019, 8.466 nascimentos, 3.956 óbitos. Essa linha está consagrada nesta forma. Portanto, a gente dizer que a taxa de natalidade ou o crescimento vegetativo, que é a subtração entre os nascidos e os óbitos, na verdade, tem um comportamento um pouquinho diferente deste apresentado aqui, principalmente quando você coloca junto 2020 e 2021. Chamo a atenção que a gente está usando os dados de 2020 e 2021 da variação do crescimento vegetativo, mas quando a gente olha os números da leitora, a gente acha uma explicação para dizer o porquê que ele cresce, né? Olha, as pessoas que entram em óbito não anunciam isso e não fazem parte da base, mas isso daqui, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que há uma evolução. Então, o número de eleitores está se contrapondo a este outro dado de diminuição. É isso que eu quero, na verdade... achei, primeiro, maravilhoso a maneira com que vocês fazem o trabalho. É muito mais científico do que aquilo que eu posso esperar fazer do meu. Mas me chama muito a atenção que esses indicadores não apontam exatamente para os mesmos números. E o que eu tenho aqui vem dos cartórios, né? Então, talvez se a gente desse uma filtrada melhor nesses números e, principalmente, expurgasse 2020 e 2021 desta base, porque depois ela volta à sua condição de normalidade, seria mais interessante. E por que não usar a projeção de variável migratória, retirando do número da projeção de crescimento anual da população
ou crescimento vegetativo, para a gente ter este número. Por quê? Porque Londrina consagra um número muito maior de migração positiva do que essa taxa de crescimento vegetativo. Então, ela tem uma relevância muito importante para a cidade de Londrina. Talvez nesse quesito que a gente pudesse trabalhar. Então, se trocar ideias, se esses dados meus estiverem corretos, nascimentos e óbitos forem iguais os de vocês, e a gente expurgar o ano de 2000 e 2021, nós poderíamos fazer um ensaio retirando este viés que a gente está colocando. Tem impressão, sugestão só, para a gente ficar discutindo. O dado de 2020 e 2021, a gente só colocou ele ali para mostrar o movimento, mas a gente tentou observar isso, tirando ele da relação, tanto que a linha de tendência lá da mortalidade é sem o ano de 2020 e 2021, a mortalidade considerando só até 2019. Então, olha só que coisa interessante. 2015, eu vou arredondar o númerozinho aqui, tá? 2015, nascimentos, 8.500. 2016, 8.300. 2017, 8.550. 2018, 8.400. 2019, 8.460. 2020, caí já para 6.980. Então, a gente observa que a gente dizer que a quantidade de nascidos tem diminuído, não dá certo. Quando eu olho óbitos, só também números redondos, 2015, 5.400, 2016, 5.500, 2017, 5.200, 2018, 4.000, 2019, 3.900. Esses números que fazem com que a gente acabe tendo resultados diferentes, porque nós estamos partindo de números diferentes, né? Mesmo que as premissas possam variar da metodologia, mas se eu olhar esses números, eu falo, poxa, alguma coisa tá. Agora, concordo totalmente com vocês no sentido seguinte, é uma base histórica muito pequena. A gente, para fazer uma equação dessas daqui com 5 anos e extrapolar ela para mais 20, o erro estaria aí. Então, talvez, se a gente conseguisse mais informações, nós conseguiríamos aperfeiçoar. Mas, a partir destes dados, é difícil eu enveredar por esse caminho. Além do que, a gente vê que em 2040 há uma sobreposição. Nós teremos mais mortos do que nascidos. A partir de 2040, morrerão muito mais gente que não será compensado nem com a taxa de imigração normal. Então, não sei. Eu vou tentar compartilhar uma outra tela com vocês, que deixa eu ver se eu consigo. Se tiver algo para apresentar aí. Eu estou sem internet. Você enxerga uma tela de pares aí? Se quiser conectar no nosso Wi-Fi também, você pode. Não, aqui, ó, ele matou a pau aqui, que eu tenho o arquivo. Você consegue enxergar a tela de pares? Sim. Sim? Então tá, esse indicador, aqui no canto que eu selecionei Londrina, que tem aqui, ó, 2015, 16 até 2019. Vocês conseguem enxergar esses números? Sim. Deve estar um pouco pequeno. Então, o que é esse número? Isso é um trabalho feito pelo IBGE, no Estatística de Registro Civil. E o que o IBGE faz? Ele pega a base do DataSUS, todos os nascidos registrados no DataSUS, e pega todos os nascidos registrados nos cartórios. E aí ele tenta localizar esses dois registros, pelo nome da mãe, pela data de nascimento e outros filtros, que agora eu não recordo de cabeça todos eles, mas são alguns filtros que o IBGE faz. Então, base da saúde, DataSUS, registro de nascimento, e base dos cartórios, registro civil. Em Londrina, nessa série que a gente tem, o ano que tem a menor diferença é 2016 e 2019, que é 99,8%. Ou seja, é praticamente 100% dos nascimentos, tanto pela saúde quanto pelo registro civil, que estão cobertos e estão sendo identificados no município de Londrina. Nós não estamos tendo um sobre-registro nem um sub-registro de nascidos vivos na cidade.
Perfeito. E qual é esse número? Você tem aí? O número de nascidos vivos ou registrados no cartório dos anos 2015, só para ver se o teu número está... Se a minha fonte se assemelha à tua. Eu vou procurar aqui, eu tenho o do estatísticas eu teria que baixar aqui os dados, né? Mas eu teria que baixar os dados aqui para... Eu entro na estatística do registro civil, tem. É ali que eu pego. Estatística do registro civil, a tabela. Ah, tá. É essa mesmo que eu tenho. Tá aqui, olha. Só um minutinho aqui. Aham. Não apresentou o slide dos mercedores, Eu né? apresentei aquele lá da DataSUS. Mas estamos praticamente iguais. Provavelmente vai. Eu vou voltar para o Nascidos Vivos aqui, 2015. Aham. 2015, Nascidos Vivos pelo SINASC do DataSUS, 7.335. Eu tenho o número 8.495, da base de dados do cartório. O senhor pegou pelo residente da mãe? Não, eu peguei ali naquele site onde você entrou, aparece, vai ter lá a evolução dos nascidos e nos óbitos registrados nos 5 cartórios de Londrina. Saldo migratório negativo. É esse aí? Esse aqui. Ali 2015, nascimento, os óbitos, que estão ali na base de dados dos cartórios de Londrina. Peguei o dado. Considerado essas crianças que nascem de municípios limítrofes que acabam sendo registradas aqui? Isso a gente não sabe. Na verdade, como tem 5 cartórios civis, a gente acaba trabalhando com esses cartórios. Agora, de qualquer forma, se tiver gente de Biporã, que é registrada aqui em Londrina, Cambé, e a gente não consegue porque eles fazem capturar. o cruzamento dos dados, pelo que eu entendi, com os nomes das mães residentes, no caso do IBGE. E a mesma coisa são os óbitos, porque muitas pessoas que falecem aqui, às vezes são levados para outros municípios e acabam não sendo registrados em Londrina. Então tem essa diferença também. Talvez uma fonte de dados seria hospitais, para verificar a residência, a própria CESP, INL, enfim. Eu acho que talvez o próprio cartório tenha a informação de onde ele está declarando o nascimento, porque eu acho difícil alguém que, por exemplo, nasceu em Cambé, que vai querer registrar como nascido em Londrina, né? Sendo que nasceu em Cambé. Ele pode até registrar aqui em Londrina, mas será? Então, são registrados em Londrina, mas não são residentes de Londrina. Né? Exato, mas aí é que está. No cartório ele vai aparecer como registro de nascimento. Ele nasceu em Ibiporã. Se ele registrou aqui em Londrina, não sei se isso pode, mas eu não sei o número, se lá está considerado só os registrados, mas não os residentes, não sei qual é a informação. A mesma coisa os óbitos, eu acho que só por o cartório que eu vejo difícil. Na verdade é com essa informação que a gente está trabalhando. Eu não teria... É exatamente isso, assim, porque, por exemplo, o número de óbitos, como ele está maior, assim, a gente considera tanto o óbito como o nascimento pelo local de residência, não pelo local de ocorrência do evento. É por isso que tal história, né? As premissas e os dados, né? Os dados que eu tenho, que a gente trabalha, são os dados que eu peguei no cartório dos últimos, e ele tem de 2015 a 2022, infelizmente ele não tem para trás. E aí o que a gente faz? Trabalha com aquele número que tem, né? Com o nível de precisão que esses dados nos dão. E Londrina, como um polo de serviços que atrai toda a população da região, principalmente para um procedimento de nascimento, que é mais delicado, ou mesmo um tratamento final de vida que pode levar a óbito, né? Isso tende, se for colocado nesse registro, a dar um número no cartório maior do que de fato seja para os habitantes de Londrina. De qualquer forma, isso é uma hipótese, né? Sim. Essa é uma hipótese. O que a gente precisa ver se ela é corroborada. Que os dados do DataSUS, como vocês colocaram, né, cruzando essa informação, pode ser que explique essa diferença para o menor, né? Perfeito. Professora, essa provável distorção a gente consegue aferir aqui no IPARS. Perfeitíssimo. Se a gente tiver, porque aí também é o seguinte, se
se a gente puder compartilhar esses dados que vocês estão usando, a gente vai chegar no mesmo denominador, em qualquer método que seja, né? Você vai chegar com números muito próximos. Alguma coisa de diferente pode ter, mas fundamentalmente com que premissa você está trabalhando, com que dados você está trabalhando, com essa premissa e esse dado, você consegue chegar. Eu acho interessante apontar que o plano de mobilidade, como disse o Tadeu, ele fez a pesquisa OD, então ele entrevistou as famílias e também as informações que eles publicaram nos materiais, que chega muito próximo ao que está publicado pelo IPARDS, considerou a metodologia realizada pelo IBGE e IPARDS e associadas a essas informações que eles coletaram ali em foco, né, em loco. Então, a gente considera assim que os dados apresentados em IBGE, IPARDS e plano de mobilidade, eles estão muito lineares. Assim, muito não tem diferença entre o plano de mobilidade e o IBGE e IPARDS? Uma pequena diferença, enquanto que o IPARDS 600 apresenta aqui, né, projeção para 2040, é que o plano de mobilidade considerou 2038, então uma diferença de números muito pequena, mas também uma diferença de 2 anos aí. Por isso que é muito similar. Agora, há uma outra coisa que a gente precisa olhar para ver essa transformação demográfica, se ela não está sendo meio aceleradinha, porque se a gente olhar de 2010 a 2020, a taxa, números redondos, a taxa de crescimento da população foi de 13%. De 2020 a 2030, a projeção nesses 10 anos cai pela metade. E de 2030 a 2040 cai de novo pela metade. Me parece uma aceleração um pouco dramática demais para um espaço tão curto. Então, só para a gente ter essa sensibilidade, só para a gente falar. O dado, no fundo, faz sentido, porque eu estou falando de alguma coisa que acontece daqui a 18 anos. Falar, será que ele faria mesmo? Ele está palatável, né? Nesse sentido, para a gente poder fazer... O seu cálculo, Amalducci, pelo que eu entendi, você, com base nesses dados, você estabeleceu o índice do crescimento vegetativo, que é nascimento menos o óbito, e a diferença disso para o real, você calculou como um saldo de migratório. Na verdade é o seguinte, só para lembrar os números, eu acho que IPARDS calculou uma taxa 0,09, ou um outro 1, o cálculo é 1,17, tá? Então, só para... E aí, o que acontece? Como que eu fiz só o geral, no cômputo? 0,57 e 0,54 são os multiplicadores. Então, como que a gente faz? Como eu olhei para encontrar a taxa de migração? O que a gente faz? O IBGE tem o dado de 2010. O IBGE me traz a projeção para 2021, tá certo? Eu ponho esse dado aqui e eu crio uma equação, tá certo? Com essa equação, eu vou aplicando ano a ano e chego a um valor próximo da evolução da população por ano. Como eu tenho a taxa de mortalidade, eu tenho os números da mortalidade e os números de óbito, eu tenho um resultado aqui. Eu pego do ano anterior, acrescento vejo quanto que deu este ano, a diferença foi migração. Tá certo? Então, esta é a forma que a gente tem. Agora, suponhamos, eu tenho um erro na minha taxa de natalidade ou na minha taxa de mortalidade. Ótimo, a gente pode até corrigir, mas o que você tirou de um, você vai compensar no outro, tá certo? A não ser que você fala, não, isso é um absurdo a gente projetar de 2010 usando 2021 uma equação porque ela é linear, não tem a menor dúvida. A única defesa para utilizar isso é que eu estou usando 5 dos 10 anos, então uma média bastante significativa, além do que eu estou usando os 5 anos que fazem parte do final da década. Então, ela teria mais para ser subdimensionada do que superdimensionada. É nesse sentido. Professor, a gente
o seu saldo migratório lá no início, o observado, não esse que o senhor calculou, mas o observado, o saldo migratório de Londrina, o senhor, qual o número que aparece? Eu não tenho o observado, eu só tenho o calculado, e somente para 2015 a 2019. Eu expurguei 2020 e 2021. Então, eu vou compartilhar um outro dado com vocês, que é a última informação que a gente tem. Vou compartilhar. A proporção data fixa. A última informação de ligação que nós temos, essa aqui, ó, que é a censo 2010, certo? Então, no censo 2010, está todos os municípios do Paraná, a gente pegou Londrina aqui. Então, Londrina, o fluxo intermunicípio e de outro município, imigrantes e imigrantes. No fluxo migratório, nosso aqui que a gente observou, Londrina tem um fluxo migratório negativo. Então, o saldo dele é negativo. Lá no observado de 2010. Alguns municípios têm saldo migratório positivo, mas Londrina o saldo migratório é negativo. Ele perde a população com a migração e não ganha. Isso em 2010. E como que a gente explica essa diferença do calculado? Como que você chegaria à conclusão de qual é a taxa migratória em Londrina de 2015 a 2019 por ano, tendo como referência os dados do IBGE, do censo e da projeção do IBGE, e tendo o saldo de óbitos e o saldo de nascimentos? Como que a gente faria para chegar ao número da taxa de imigração? A gente pode testar, assim, a gente pode testar e ver qual o comportamento, o que está acontecendo para tentar verificar. É que a estimativa que o IBGE faz todo ano para o município, ela tem por base aquela estimativa que foi pensada lá em 2018. Né? O movimento por quê? Porque o movimento do município ele vai ter que fechar com o movimento do Estado, e o movimento do Estado já está colocado. E uma maneira que o IBGE também tem de ficar controlando um pouco essa variável é via PNAD, né? Tem o comportamento da PNAD, da pesquisa para o Estado. Mas a gente pode fazer um teste, assim, no momento agora eu não posso dizer para o senhor exatamente onde está o IDO, né? Mas a gente pode testar isso, ver qual foi a taxa que foi pensada lá atrás, ver o comportamento da mortalidade, o comportamento da natalidade e ver como isso se comporta com o saldo migratório. Eu acho que essa... A gente pode também olhar para os dados todas as taxas de mortalidade e de nascimentos por registro de ocorrência e por local de residência. A gente faz esses dois exercícios. E a gente olha para o registro civil, os cartórios, a mesma coisa, nascimento e mortalidade pelo local de residência e pelo local de ocorrência, para ver as diferenças. Eu acho que se a gente chegasse a essa conclusão, a esta análise aqui de taxa de imigração, matou a charada, qualquer um vai chegar ao mesmo cálculo. Desculpa, eu cortei alguém que ia falar. Na verdade, professor, a gente, até porque nós estamos assim, muito próximos dos resultados do censo de 2022, né? E nós temos toda uma intenção de realizar a revisão das projeções com os resultados do censo de 2022, né? Mas eu acho que a gente abre canais de discussão para essas novas projeções, né? É algo muito qualitativo que eu vou colocar, né, professor? Mas a gente também tem que levar em consideração que o município de Londrina, ele se encaixa no contexto metropolitano. Eu acho que, por exemplo, no caso de Curitiba, é onde a gente, até pela nossa residência aqui na região, a gente verifica muito mais, a dinâmica demográfica do entorno, né, dos municípios próximos da capital é bastante distinta do movimento da capital, que tem, de acordo com as suas projeções, uma perspectiva de queda de população antes de 2040. A gente projeta uma queda da população de Curitiba antes de 2040, ao contrário de muitos municípios do núcleo urbano central, aqui da região dos 14 municípios, não é mesmo, Paulo? Então a gente tem que considerar também que Londrina se insere no contexto metropolitano, né? Então talvez esses dados de migração, que eles não sejam difíceis de entender à primeira vista relativos ao saldo negativo,
talvez um contexto metropolitano você tenha um resultado diferente. A gente também tem que levar em consideração, absolutamente qualitativamente, que eu vou dizer, a Londrina também está muito próxima do estado de São Paulo, né? que é um polo econômico bastante relevante. Né? E agora eu estou falando da minha experiência como londrinense, né? Na época que eu estudava na UEL, há várias décadas atrás, o contingente de paulistas estudando na Universidade Estadual de Londrina era bastante significativo. Né? Hoje, muito provavelmente, essa proporção não é tão grande quanto era nos anos 80. Né? Então, o que eu quero dizer é que alguns vetores de atração do município talvez não sejam mais tão presentes hoje. Júlio, eu compartilhei aquela tabela estatística que você tinha passado, projeção populacional, e aqui embaixo você calculou a taxa média geométrica, né? Certo. De crescimento. Se você puder falar um pouquinho disso, como é que vocês chegaram? Lembrando que aquela que eu apresentei é do início da série 22, isso aí está acelerando, né, Júlio? Mas acelerando, acho que pegou presente, pegou daqui para frente, pegou passado. Pegou passado, né? Então, por isso... Eu apresentei aqui a taxa de crescimento aqui do passado e o Júlio pegou daqui para frente, sendo que a média do período vai estar acelerando. Vai falar. Na verdade, eu acredito, assim, até observando os grandes municípios do Paraná, Londrina não tem um comportamento distoante da maioria desses grandes polos, né? A gente observa, por exemplo, que Curitiba tem uma dinâmica populacional inferior à Londrina. Né? Poderia retornar ali? Desculpa, Júlia. Então, por exemplo, Curitiba, nós já estamos projetando um decréscimo populacional a partir de 2038. Né? Londrina, muito provavelmente, ele vai se estabilizar pós-2040. Né? Então, mas o que eu quero dizer no final das contas é que não é muito distante daquilo que nós observamos em Ponta Grossa. Maringá é um caso à parte. Maringá é um município onde a gente projeta um crescimento populacional mais elevado nos próximos anos. Né? A taxa de Maringá é muito mais próxima daquela que eu calculo. Mas talvez... 1,17. Talvez, muito provavelmente, né, não vamos invadir também algo que a gente não tem calculado, mas muito provavelmente por conta das características dos municípios próximos, Maringá e na região noroeste, que pode haver um processo de migração para Maringá. Né? Maringá tem uma questão que tem Sarandi, que está ao lado, também cresce. Então, não é só Maringá. Os municípios ali da região também crescem, tem um comportamento um pouco diferente. Sarandi, se não me engano, é um dos municípios mais cresce do estado, assim por Maringá. Exatamente. Aí, nesse caso, lógico, Maringá cresce bastante também, né? Mas veja o caso aqui de Curitiba, onde nós temos uma perspectiva em breve de estabilidade da população, e com certeza os municípios de Colombo, Campo Largo, São José dos Pinhais, né, tem uma projeção de crescimento bastante razoável. Né? O que eu quero colocar, professor, é que, na verdade, Londrina também se insere no contexto metropolitano. Né? Eu acho que a gente pode fazer esses exercícios que foram colocados, né? A gente tentar verificar, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Se for projeção demográfica, fora de método matemático definido e fora de método matemático demográfico, é uma projeção um pouco frágil. Né? Assim, dentro daqueles modelos que existem. Assim, é difícil de sustentação. Na verdade, professor, a gente tem que... Aqui no IPARDS, a gente tem alguns ciclos de rigor metodológico muito claros, né? Eu acho que a gente está se aproximando de uma revisão, a gente está se aproximando de uma revisão com os resultados do censo 2022, mas a gente não escapa ou do método de cohorts ou do método de componentes. Isso é uma decisão que nós vamos ter. Muito provavelmente nós vamos repetir o método dos cohorts. Até o estado de São Paulo, por ter muito mais população, ter uma série histórica de registros bem mais antiga do que, inclusive, o Brasil, né? O registro da parte cartória dele, mas há mais de 100 anos ele tem série histórica. Então, São Paulo, só ninguém conseguiu fazer uma projeção
para município pelo método das componentes. Até então eles faziam estado por componentes, região por componentes, micro-região por componentes, aí quando chegava para o município usava do Chesney também. Agora a última versão que eles fizeram, eles conseguiram usar componentes, porque o nível de informação que tu precisa e a quantidade nem sempre, como eu falei, estava disponível. Mas a nossa provavelmente ainda vai repetir do Chesney na próxima revisão. Perfeito. Digo, inclusive, que vocês têm absolutamente toda a razão em usar e padronizar o método e colocar este método. É fundamental que isso seja a premissa básica, não tenho a menor dúvida. Às vezes eu fico questionando um pouco com que números a gente está trabalhando, de onde está esse trabalhando, porque o que acontece? A gente sempre vai fazer a provocação, olhar para os nossos números e com o pouco conhecimento que a gente tem, tentar fazer essa projeção e discutir essa projeção. Mas ela sempre me parece, e aí eu olho para o cômputo geral, e ele me soa um pouco um número pouco palatável. Ele precisa ser bem explicado para ser, a partir destes dados, se tornar realmente uma presença. E vamos ser franco, Maringá, por exemplo, estamos distante aqui a 98 quilômetros. É uma distância, por mais o componente metropolitano com suas peculiaridades, 0,57 para 1,29, no mínimo mesmo seria uma atenção para a gente ver se realmente estamos trabalhando não com o rigor metodológico, que isso eu não tenho a menor dúvida que existem. Agora, de repente, será que esses dados estão bem coletados? De onde nós estamos utilizando? Eu falo isso principalmente porque, por exemplo, na projeção do CAGED, o CAGED, nós sabemos, teve uma tragédia a partir de 2020, quando colocou uma nova metodologia. Aqueles números que nós temos lá em 2015, que eu muito uso, eu adoro usar aqueles números para dizer o quanto Londrina empobreceu ao longo desse... Mas eu não sou bobo de saber que aquele número está errado, né? Mesmo porque a gente sabe que houve a mudança metodológica do CAGED a partir de 2019, para ser exato. Então, buscando sempre uma informação melhor para a gente poder discutir, né? Com certeza, professor. O que nós nos comprometemos nesse processo de revisão que nós inevitavelmente faremos pós-censo 2022, talvez nós abriremos alguns canais, né, de interlocução, talvez, né, de discussão para, junto com a consultoria que nós provavelmente iremos contratar, para a gente ter alguns outros canais de diálogo antes do fechamento, né, mas sempre dentro daqueles critérios, daqueles rigores metodológicos que cada metodologia nos coloca, né, professor? Mas não é uma primeira vez que há uma procura de um grande município por essa questão da projeção demográfica. A gente sabe que diz respeito a muita questão, né? O próprio IBGE, na sua estimativa da população, ele tem um verdadeiro departamento jurídico, né, que diariamente é colocado em questionamento as estimativas, e diz respeito, por exemplo, à transferência de recurso, né, federal para os municípios, né? Mas assim, nós estamos abertos dentro do processo da próxima revisão da gente abrir alguns canais de interlocução. Perfeito. Bom, pois não? Não, eu sei que a fonte de dados que a gente utiliza é sempre a fonte oficial e que está padronizada, já revisada para todos os entes, né? Então, sendo o DataSUS ou sendo o superfatório, o IBGE, né, todo mundo vai conseguir chegar na meta, vai ser o filtro mesmo. Eu estou desconfiado que eu abro o ITO também de a questão de ocorrente e residente. Isso é uma coisa que pode atrapalhar. A gente harmoniza, acho que na fato, a gente pode compartilhar esse ponto. A gente pode ter acesso à memória de cálculo dessa projeção que o senhor fez para o professor? Claro. Depois eu passo ali, pego os... Ela está toda... são cálculos feitos na hora aqui, sem um detalhamento. Vou ver se eu consigo construir uma coisa um pouquinho melhor, porque senão fica ininteligível, né? Mas, de qualquer forma, na verdade, a gente pega as projeções dos dados e coloca, constrói a equação
e daquela equação de novo, né? A gente faz a integral primitiva e depois faz a integral derivada para saber qual foi a área abaixo da curva, subtrai e você tem o valor do crescimento, né? A projeção de crescimento. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Mas, Tadeu, somente, eu acho que para a gente finalizar, né, eu acho que vocês estão todos em processo do PDUI, a plano diretor, etc. e tal, é importante colocar que a dinâmica demográfica projetada ou a observada não é o único determinante com a expansão urbana. Não são absolutamente simétricos esses processos. Né? A gente tem um processo de diminuição do tamanho da família, do tamanho da família, certo? Nós temos vários processos de a pessoa se muda, aquilo que ele citou, a gente observa esse modelo, acho que de uma forma muito clara, né? As pessoas estão saindo do centro para morar naqueles, em áreas residenciais bastante estruturadas, como esses condomínios, talvez haja uma desocupação desse imóvel nas áreas mais centrais do município, né? Ou se transforma em empreendimentos comerciais também. Né? Então, o que eu quero dizer é que apenas um componente do determinante da expansão urbana do município. Com relação a isso, eu tenho dúvidas que isso não passa por um processo de expansão. Eu só gostaria, assim, de primeiro agradecer muitíssimo, né? Eu acho que surgiram alguns dados interessantes. No nosso caso, nós discutimos muito internamente para checar a base que a gente estava usando, né? Então, a gente vem usando a base IBGE e partes. Nós tivemos uma espécie de um pré-censo aqui, que foi o plano de mobilidade, com 28 mil entrevistas domiciliares, e o resultado aí, você tem dados primários, né? Você tem dados primários e de certa maneira, eles não se descolam muito das projeções do IPARDS, do IBGE, de tal maneira que isso dá uma indicação de futuro. Lá na frente chega em números parecidos. Né? Mesmo essa projeção, eu acho que mostra que a mesma metodologia e as mesmas bases de dados foram usadas em todos os municípios e produziram resultados diferentes. Ou seja, é um dado a mais também para a gente considerar. Eu acho que a informação que está sendo trazida, eu acho bastante positiva no sentido, e acho que tem esse momento que é o resultado do censo 2022. Acho que a partir disso aí é que se vai poder fazer um ajuste, né, na tendência histórica, né, e fazer uma revisão disso tudo, né? Para nós, do ponto de vista do desenvolvimento urbano, tudo que a gente está buscando, viu, Júlio, existe uma tendência na cidade de Londrina, uma tendência histórica, há várias décadas, de espraiamento da cidade, né? Espraiamento e dentro daquela mentalidade antiga, né, que é o tal modernismo urbanístico, que propõe a cidade separar os usos, né? Sendo que hoje o que se busca é mesclar os usos. Então, o nosso grande sonho é repovoar o centro da cidade, adensar mais esse cinturão meio degradado de bairros com excelente infraestrutura que estão e que poderiam proporcionar uma qualidade de vida espetacular dentro de uma visão de mescla, né? Uma cidade de menos carro, mais a pé, mais de bicicleta e coisas assim. Aplicando tanto o índice que está aí, 0,57 do IPARDS, como aquele a que você chegou, que daria 1,17, nós temos aí uma diferença de 0,5%. Né? Aqui nós chegamos a 650 mil habitantes.
pela sua aproximadamente 750. 750 mil, né? Qualquer que seja esse dado, ele não tem um impacto tão forte na ideia geral que nós estamos adotando, né? Seja qual for esse quadro, a realidade que nós temos hoje dentro de Londrina é uma realidade de vazios urbanos suficientes para abrigar de forma bem conservadora quase o dobro da população atual, né? Então a gente luta um pouco com essa cultura de que ampliar perímetro é desenvolvimento. Eu acho importante a gente salientar também que nós vamos ter o censo, dados aí fresquinhos, que vai, inclusive o IPARDS vai fazer uma revisão do trabalho desses dados, dessas informações, e nós temos as revisões, digamos, trienais do plano diretor. Então em 2024, 2025 no máximo, a gente vai estar revendo esses dados, revendo o perímetro, e aí a gente vai ter, né, um parâmetro a mais para a gente dizer, pode continuar assim, não há necessidade realmente de ampliar por isso. Então a gente vai fazer essas revisões, né, Sim. e apresentar relatórios em conferências. Então eu acho que é importante dizer que não é uma situação fechada, digamos assim, totalmente dos 10 anos, porque a gente vai estar avaliando isso constantemente. Eu acho Com certeza, eu acho que a gente precisa ter paciência com os dados do centro. Né? Agora, Tadeu, quando eu falei do esvaziamento do centro de Londrina, isso não é uma particularidade do município, porque esse esvaziamento de Londrina, eu acho que eu conheço razoavelmente bem os dois municípios. Ele não se compara com o esvaziamento central que vem ocorrendo em Curitiba. Aonde nós estamos aqui hoje, no IPARDS, no centro da cidade trabalhando, ele é absolutamente esvaziado do ponto de vista de residentes. Né? O que vem acontecendo em Curitiba, num contexto em que a população está estável, né? Mas a gente observa essa redistribuição territorial da população muito claramente no contexto de estabilidade da população total. O centro de Curitiba está absolutamente esvaziado do ponto de vista de domicílio. Muito um bom. problema presente muito nos grandes municípios. É absolutamente... E é um desafio de política urbana você conseguir recuperar, redinamizar essas áreas, ter uma estrutura espetacular, né? E lógico, tem os seus problemas, a realidade de mercado, etc. e tal. E assim, além de agradecer, Júlio, eu gostaria de deixar, assim, dessa experiência tão boa da gente ter uma conversa como essa. E, felizmente, a gente tem como um dos resultados positivos da pandemia a evolução dessas plataformas, que permite a gente estar aqui conversando olho no olho. Então, considere, a gente hoje está num processo de estruturação de uma rede nacional de institutos de planejamento urbano. Nós estamos criando isso, vai ter um encontro esse mês agora no Rio, teve em São Paulo. A gente também pretende organizar uma rede de institutos assim no Paraná. Considerem vocês do IPARDS, que são uma âncora, uma referência no estado do Paraná, a gente, quem sabe, ter um grupo estadual ligado ao IPARDS, com quem a gente possa estar fazendo eventos, fazendo algumas rodadas, discutindo, estabelecendo alguns temas, trocando figurinha. Eu acho que isso é ultra positivo, né? Usando, pelo menos essas cidades que estão aí nessa planilha, né? Cascavel, Curitiba, Foz, Londrina, Maringá, Ponta Grossa. Eu acredito que a gente tem uma massa crítica muito interessante, né? E estabelecer, sei lá, um temário, alguma coisa e organizar algumas rodadas assim de troca de informações. Fica aí como sugestão para vocês e nós já nos candidatamos. Obrigado, Tadeu. A gente aceita o convite. Estamos à disposição não somente para o IPU, também para discussões dessa natureza. Professor Marcos, a gente se compromete nesse processo em breve que nós faremos a revisão. A gente vai trocar uma figurinha com relação a isso. Vamos passar os e-mails
nossos aqui para o Tadeu, se me permite, né, Tadeu? Claro. Para a gente trocar os materiais também. Estamos à disposição, não somente no pool, participar da rede também. Tadeu, eu conheço pessoalmente o Gustavo Taniguchi, que está prestando serviços para vocês, né? Somente para ressaltar, o Gustavo, recorrentemente a gente conversa, mas o que precisar também do desenvolvimento de trabalho, estamos à disposição. Maravilha. Gente, podemos concluir? Podemos concluir. Eu só agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês. Para mim é uma alegria que vocês não imaginam o quanto que é feliz para a gente estar conversando com vocês e poder trocar alguma ideia e parabenizá-los pelo lindo trabalho que vocês fazem. É meritório, digno de nota mesmo. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, então. Até a próxima, viu? E indo a Curitiba, vou conhecer aí a nova sede. Tá bom? Obrigado, viu, gente?